Nós estamos pregando uma série, quando tudo diz que não. Parece que as coisas estão conspirando contra você. No domingo passado nós falamos sobre Jó. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o texto que se encontra em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 15, os versos 22 a 27. Êxodo, capítulo 15, 22 a 27. E o texto sagrado nos diz o seguinte: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei para sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Tu desejas que aprendamos com esta passagem. Ajuda-nos, então, pelo teu Santo Espírito, a ver a tua verdade e ouvi-la, a obedecê-la e praticá-la, tudo pela tua graça. E nós pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, falar sobre Moisés é algo desafiador e ao mesmo tempo empolgante. A palavra Moisés, acredita-se que vem da palavra Moshe, que significa tirado para fora, ou Mose, tirado para fora no hebraico. E na língua egípcia, Mose significa nascido. E a história de Moisés, ela é muito interessante, porque ela nos fala de uma época onde o faraó, aquele que liderava o mundo, dominava as nações, ele determinou que as crianças judias, elas deveriam morrer. A mãe de Moisés olhou para ele e viu que ele era muito bonito, mas qual mãe que já viu filho feio, né? Então ele era muito lindo, e a mãe disse o seguinte: não, eu vou fazer de tudo para salvá-lo. Ela preparou um berço, betumou, de tal forma que aquele berço não iria afundar numa água. E ela o colocou no rio Nilo, e pediu que a sua filha olhasse Moisés. A filha de Faraó vai tomar banho no rio Nilo. E de repente, ela vê aquela criança, talvez atraída pelo choro, ou pela risada de Moisés, sorriso de Moisés. Ela foi até a criança, viu que a criança também era bonita, e ela decidiu adotá-lo. Então, a pessoa mais importante, o ser humano mais importante,
para a história de Israel é uma pessoa adotada. Às vezes a pessoa fala o seguinte: eu fui adotado, ninguém me ama, ninguém tem propósito, Deus não tem propósito para a minha vida. Queridos, quando você nasceu, não foi um acidente. Por incrível que pareça, quando você nasceu, Deus escolheu você. Quantos, eu sei que seria uma conversa mais para casais, mas hoje se aprende na biologia, quantos espermatozoides estavam lutando para atingir o óvulo, para fecundá-lo. E de repente foi você. E eu imagino Deus e os anjos dizendo: vai, você consegue. E de repente você nasceu. Porque você não é um acidente. Às vezes tem casais que falam o seguinte: eu não planejei essa criança, eu não planejei esse filho. Mas não existe ninguém que tenha nascido que não estava nos planos de Deus. Então você foi planejado por Deus. Moisés foi planejado por Deus. E Moisés foi levado pela filha de Faraó. E ela, preocupada ali, quem seria a ama, quem cuidaria daquela criança. E a irmã de Moisés sugere: não, eu tenho alguém. E a própria mãe de Moisés cuidou dele. Nós não sabemos até que idade, mas Moisés vai se desenvolver, crescer na maior cultura que impacta até hoje, em termos de filosofia, em termos de riqueza. Então, Moisés foi criado no palácio, tinha do melhor. Um dia, Moisés vê um egípcio agredindo, batendo num hebreu, que era o povo dele. E aquilo mexeu com Moisés, e Moisés foi defender o seu compatriota, e ali naquela situação, ele acaba matando o egípcio. Eu acredito que ele pensa que ninguém tinha visto. Num dado momento, ele vai procurar também resolver uma encrenca entre dois judeus. Eles estavam discutindo, brigando, e Moisés então foi apaziguar. Um deles disse assim: você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio? Imagino que Moisés tenha pensado assim: mas ninguém viu. Como assim? E queridos, muitas vezes a situação vem assim: você cometeu um pecado, você teve um problema sério na sua vida, você pensa que ninguém está sabendo, e numa hora que você menos espera, aquilo é levantado contra você. Moisés foge então, para não ser morto pelo faraó da época, e vai para o deserto. Ali Deus fala ao coração dele, o levanta como líder, ele resiste, falando que não tinha habilidade para falar. Alguns entendem que é uma gagueira, e que ele não tinha condições de falar com o faraó. Deus então falando: não, chama o seu irmão, ele vai ser o seu porta-voz, mas eu quero usar você. Moisés vai e fala com o faraó, dizendo o seguinte: Deus pede que você permita que o povo de Israel saia daqui para adorá-lo. E o faraó disse: de jeito nenhum. Deus manda 10 pragas, até que faraó cede e fala: tudo bem, pode ir. Quando eles vão, há um mar diante deles. Imagine a situação de Moisés, um mar diante deles, o exército de faraó atrás. A geografia da região fala que eles não tinham como escapar, cercado por todos os lados e um mar diante deles. E Deus pede que eles sigam pelo mar, e o mar se abre. E eles passam com os pés enxutos, e quando o faraó e seus cavaleiros, seu exército vão, o mar se fecha, e eles morrem ali naquele local. Então, é nesse contexto que eu vou trazer a meditação hoje daquilo que Deus colocou no meu coração,
de falar que quando tudo parece que diz não, que tudo se conspira, tudo levanta contra você, é importante que você acredite, que você continue naquilo que Deus planejou para você. Presta atenção, não é o abandono, não é uma traição, não é a perda de negócios, de um emprego, não é uma palavra dura que vai definir você como um fracasso. Não é isso que vai definir. Nós precisamos redefinir a palavra fracasso. Fracasso é desistir antes da hora. E sempre será muito cedo para desistir. E você nunca será um fracasso até que desista. Então não desista. Nas trevas daquilo que Deus te deu na luz. As pessoas podem rejeitar, não ver o seu potencial, não ver a beleza que você é, o valor que você tem, mas Deus jamais perdeu o foco de você. Muitas vezes quem vai perder é a outra pessoa que não viu o valor que você tem. Então nós vamos voltar no texto que lemos. Eu quero destacar, em primeiro lugar, não beba águas amargas quando tudo diz que não. Há uma tendência natural nossa, de quando temos uma rejeição, quando temos uma notícia ruim, é de bebermos águas amargas, de ficarmos amargurados. Claro, nós sentimos, nós temos emoções, mas quantas vezes nós ficamos bebendo aquela água amarga, que vai só fazendo mal para nós mesmos. E, queridos, muitas vezes nós carregamos algum ódio, alguma mágoa, um ressentimento de alguém, mas na verdade é como se nós tomássemos veneno, esperando que a outra pessoa que morra, mas quem está bebendo veneno somos nós, bebendo águas amargas. Então não se defina pelo momento que você está passando, com a reclamação, com sentimento ruim. O que fizeram com você foi algo que aconteceu. Mas o que você faz com você a partir do que fizeram, você pode mudar. Você não merece ser tratado do jeito que você está tratando. Está se tratando. E aqui nós temos o texto de Êxodo 15, 22 e 23. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Presta atenção. No contexto, na introdução que eu apresentei aqui, nós falamos que o Mar Vermelho simbolizou e significou um grande milagre. Muitas vezes a gente quer que aquele momento de euforia, de vitória, permaneça para sempre. Mas aqui o texto fala que Moisés fez com que o povo partisse do Mar Vermelho. Queridos, a vida é de mar vermelho que se abre, mas também de novos desafios. E quem experimentou o mar vermelho se abrir, também experimentará a ação de Deus em outros momentos. Então continue acreditando. E aqui o texto nos fala, eles foram para o deserto de Sur. A palavra Sur em hebraico significa, olha, já é deserto. Significa muro, muralha. E muitas vezes o que você passa, o que eu passo, parece que é um deserto, e com muro e com muralha. Parece que não tem como ir, tem como seguir. E o povo estava nessa situação. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Imaginem vocês, o povo andando 3 dias sem beber água. Imaginem vocês durante um período e não encontrando uma solução. Parece que a coisa não resolve. Por fim chegaram a Mara, verso 22. No entanto, não puderam beber as águas de Mara. Imagine você dizendo o seguinte, olha, eu estou com um problema, uma solução, encontrei a solução. Quando você chega lá, não foi bem isso que eu imaginava. O resultado não é esse. Porque eram amargas.
Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. As águas eram amargas. Então não beba água amarga, não se renda a isso. Segundo lugar, queridos, não seja infiel com Deus, com você mesmo, quando tudo diz que não. Não seja infiel. Às vezes a gente desanima com a igreja, desanima com o pastor, desanima de orar, desanima de clamar. E às vezes eu acho que, eu não gosto de usar a expressão eu acho, não, eu sempre falo eu creio, mas agora eu vou usar a expressão eu acho, que muitas vezes as pessoas não oram, é por conta disso. Já estão frias. Mas o propósito dessa mensagem é que você acalente a sua fé, que você confie. Está faltando pouco. Imaginem vocês faltando pouco e a pessoa desanima. Há uma piada que conta sobre uma pessoa de um determinado país, que a gente não vai dizer o nome para não ser xenofóbico, hoje a gente tem que ser politicamente correto, que a pessoa estava nadando numa piscina de 100 metros. E ela nadou, se esforçou, chegou nos 50 metros, ela disse o seguinte, mas 100 metros é muito, eu não vou conseguir. E ela decidiu então, nadar 50 metros para trás e voltar. A mesma distância que ela usaria, e não é o povo que você pensou não, ela nadaria a mesma distância para ir para frente. Mas quantas vezes a gente desiste e está faltando tão pouco? Você já deve ter ouvido uma história que conta-se nos Estados Unidos, verdadeira, que um mineiro lá, ele estava cavando uma mina, comprou uma mina, ele tinha certeza que ia encontrar pedras preciosas, cavou, desistiu e vendeu aquela mina por bacatela. A pessoa que comprou, cavou mais 1 metro e encontrou todo o tesouro. Então, sempre será muito cedo para desistir. E às vezes está faltando tão pouco, né? O Vinícius é uma bênção, viu? Veio de Montes Claros com a esposa, os dois. Felipe, por que eu estou chamando de... Felipe é uma bênção, veio de Montes Claros com a esposa para estudar medicina e já está aí servindo, se envolvendo, que bênção, né? Felipe, é isso aí. Então, não seja infiel quando tudo diz que não. O verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que vamos beber? Que vamos beber? Uma pergunta poderia ser óbvia e qualquer um poderia fazê-la. No entanto, aqui o texto fala que eles murmuraram. E murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra quem? Contra Deus. Quantas vezes você está murmurando contra Deus? Dizendo, Deus, mas por que isso? Por que eu nasci com esse cabelo? Com esse aqui eu não nasci não, né? Mas por que eu sou assim? Por que... Sabe por que você é assim? Porque Deus é criativo. Porque você é especial. Quando Deus fez você, Ele fez uma forma bem especial, quebrou a forma e jogou fora. De você não nasce 1 em 1 milhão, não. Igual a você, nunca nascerá. Nem o seu clone será igual a você. Se algum dia decidirem fazer. Porque você foi formado da misericórdia, da graça de Deus, e até mesmo as suas dores, Deus moldou o seu caráter. Deus não desperdiça nenhuma dor. E Ele reverte tudo para a glória dEle. E para formar o nosso caráter. Terceiro lugar, queridos. Perceba o agir de Deus quando tudo diz que não.
Muitas vezes nós ficamos cegos e não percebemos que Deus está agindo. Agora veio... Quem que é esse rapaz aqui? É o Vinícius. É o Vinícius. Esse é o Johan, meu filhão. Eu esqueci o nome dessa criança, eu não entro em casa hoje. Gente, perceba o agir de Deus quando tudo diz que não. Creia em milagres. Creia em milagres. Mesmo que eles ainda não estão acontecendo, creia em milagres. O verso 25, a primeira parte, diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Isso aqui não é bem uma madeira, né? Mas eu espero que nunca mais você esqueça essa mensagem, que algo assim você encontra em qualquer lugar. Aqui andando nos sítios, toda vez que você vê um graveto assim, eu quero desafiar você a acreditar que Deus vai fazer com que você lembre dessa mensagem. E através de algo tão simples, ele pegou um pedaço de madeira, não sei que madeira, como que seria essa madeira, mas eu peguei esse graveto aqui para representar. Não é para bater em ninguém, não. E ele pegou esse pedaço de madeira e jogou nas águas amargas. Qual madeira Deus está colocando na sua vida para você jogar nas águas amargas da sua vida? Para que elas se transformem em águas doces. Então creia no agir de Deus. E pode dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, muitas vezes eu não estou acreditando. Mas Deus, faça com que a minha fé aumente, que eu creia no teu agir. Quarto lugar, queridos, obedeça a voz do Senhor quando tudo diz que não. Obedeça a Deus. Mesmo quando você não entende, obedeça a Deus. E aí o versículo 25, a segunda parte, o versículo 26, a primeira parte diz assim: Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Quantas vezes Deus está me provando você? Tem hora que você tem que dizer: Deus, eu apenas creio, apenas recebo o teu cuidado, o teu agir. E disse: se vocês ouvirem com atenção, a gente ouve, mas dê atenção àquilo que Deus está falando. A voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto. Porque muitas vezes beber a água amarga, sabe o que faz? Eu fui traído, vou trair. Fizeram uma maldade comigo, vou fazer uma maldade também com alguém, ou com a própria pessoa. Então não beba as águas amargas. Faça o que é reto perante o Senhor. Seus olhos derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos. Deus, me ajude a amá-lo, a guardar tudo que o Senhor tem para mim, a amar o Senhor sobre todas as coisas, ao meu próximo como eu devo me amar. Quinto lugar, creia na bondade de Deus quando tudo diz que não. Parece que no deserto, na provação, a gente começa a questionar se Deus é bom mesmo. O que há de errado comigo? Essa semana eu fiz várias visitas no hospital, inclusive na UTI. A Ana Maria é uma delas. Fiz visitas para várias pessoas. E lá no hospital, todas as vezes que eu vou levar uma palavra, geralmente eu levo a palavra do Salmo 103, verso 3, dizendo ali que Deus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades
e cura todas as nossas enfermidades. Segundo o poder dele, segundo a bondade dele, a vontade dele. E lá no verso 10 do Salmo 103, vai dizer o seguinte: e não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, muitas vezes a gente fala o seguinte: olha, eu estou doente, eu estou no hospital, eu estou na UTI, porque eu fiz algum pecado. Essa não é a teologia bíblica. Tem uma outra religião que acredita nisso. Nós acreditamos que a única forma de pagar pecado aceita por Deus foi o sacrifício de Jesus. Todos nós sofremos as consequências do pecado, mas nenhum sofrimento paga o pecado, porque o único sofrimento que paga pecado foi o de Jesus. Então, creia na bondade de Deus, quando tudo diz que não. Deus, eu não estou entendendo, está uma tempestade. Deus, eu fui rejeitado. Deus, estão me perseguindo. Deus, parece que é uma notícia ruim atrás da outra, como Jó. Mas Deus, no meio desse vendaval todo, eu quero declarar: eu te amo, Deus. O Senhor é bom, Deus. E eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. O verso, Êxodo 15, 26, a segunda parte, diz assim: nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Nós cremos na ação de cura de Deus. Nós cremos que Ele usa a medicina, a sabedoria dada por Deus. Nós acreditamos também que Ele cura de uma forma instantânea. Sexto e último, busque as águas tranquilas, quando tudo diz que não. Então busque a calmaria. Muitas vezes está uma tempestade lá fora, mas dentro da sua casa, que haja paz. Antigamente tinha um desenho do Pernalonga, mas muito antigamente, uns 40 anos atrás. E aí esse desenho apresentava o seguinte, que um engenheiro queria fazer uma autopista. E bem no trajeto planejado, havia a casa do Pernalonga. E aquele engenheiro fez de tudo para tirar aquela casa. Não conseguiu. Usava uma quantidade de dinamite para explodir. Explodia tudo, menos a casa do Pernalonga. E teve um momento que ele reuniu o máximo de bomba que ele podia reunir. E ali no desenho explodiu a terra toda, menos a casa do Pernalonga. Queridos, nós estamos vivendo uma época onde tudo está explodindo. Que não seja a sua fé, que não seja a sua casa, que não seja o seu amor. Por mais que as pessoas se levantem contra você, não desista. Porque Deus é com você. Olha o verso 27. Então chegaram a Elim, que é uma árvore, um terebinto, onde havia 12 fontes de águas. A Bíblia é riquíssima. São 12 patriarcas, 12 apóstolos, e aqui 12 fontes de águas, que é um número de completude, do poder de Deus. E 70 palmeiras, representando vitória sobre 70 semanas, sobre um período de provação, e acamparam junto às águas. Quando tudo diz que não, decida andar com Jesus, dizer: eu vou sair dessa, provado pelo fogo. Assim como os amigos de Daniel saíram da fornalha, eu vou sair da fornalha, mas moldado pelo caráter de Jesus. Eu queria passar um vídeo sobre pessoas que todos nós conhecemos, que ouviram notícias ruins. Você pode olhar para mim
pode dizer o seguinte: olha, pastor, depois de 41 anos, o pastor saiu lá de Belo Horizonte, uma família que morava numa casa de madeira, chão batido, uma família disfuncional, vendeu picolé, tirou areia de córrego, encheu o caminhão de areia, plantou milho e feijão em Belo Horizonte, num terreno arrendado pelo pai, ganhou uma enxada, uma pá com 6 anos de idade, foi o presente que ganhou do pai. Então ele foi vencendo, casou com uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, está vencendo, não tem mais problema, não tem mais dificuldade. Queridos, essa semana mesmo, eu vi a seguinte frase: o senhor é um pastor muito raso. Eu vi isso. Humanamente falando, é você dizer, gente, parou, deu, né? Aí eu ouvi o seguinte: está na hora do senhor se ausentar. Aí eu fui tentar entender o que é ausentar. É sair de cena, é deixar de pastorear. Aí eu disse para a pessoa o seguinte: Deus é que determina. O inimigo fala isso para os pastores também. Mas, queridos, eu entendo que nunca vou deixar de ouvir palavras como essas. Eu posso ouvir essas palavras e tomar as águas amargas. Posso ouvir essas palavras e dizer: o que vale a pena você se esforçar e fazer de tudo? E preste atenção em algo que eu vou dizer: quando a pessoa pega antipatia com você, você pode ser fiel à sua esposa, você pode ser íntegro nos pagamentos, você pode ter profundidade bíblica, você pode fazer visita em hospitais, você pode ter o coração bondoso, perdoar, você pode se pintar de ouro e você vai continuar sendo um pastor raso. Mas eu já descobri há muito tempo atrás, o que de repente essa pessoa não descobriu, é que Deus usa as pessoas mais rasas, mais incompetentes, para fazer a obra de desafio, uma obra de compromisso, uma obra de amor a Ele, em primeiro lugar, e amar as pessoas. Então, não vou tomar águas amargas. Estou compartilhando isso para que você entenda que um pastor também passa por lutas, passa por desertos. Mas todos nós podemos decidir não tomar águas amargas. Isso deve servir como combustível de dizer: eu vou me envolver ainda mais, porque o inimigo não está satisfeito. Eu vou amar mais, pregar mais, servir melhor ainda o meu Senhor. Não vou desanimar, porque é a Ele que eu estou fazendo todas as coisas, é para a glória dEle. Vamos ver esse vídeo aqui. Foguete não dá ré. Você nunca vai ganhar dinheiro com música. Os Beatles, Você é lento e não tem talento para ciências exatas. Albert Einstein. Você não sabe jogar, por isso estamos te tirando do time. Viu isso? Todos eles. Você está demitido, suas ideias não são mais inovadoras. Você não passa de um crioulo pobre. Você não tem imaginação. Uma mera costureira nunca vai competir com os grandes da moda. Você só sabe projetar trator. Você já fracassou exatamente 1000 vezes. Para que continuar? O mundo não foi transformado por aqueles que tinham opinião, mas por aqueles que intuíram o que tinha que ser feito e fizeram. Então, é esse o vídeo, queridos. Pessoas vencedoras não são pessoas assim que
elas se tornaram extraordinárias, sabe por quê? Porque não desistiram. E você, independente de qualquer coisa, você é extraordinário. O pecado tira isso de nós, mas Jesus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Jesus nos ama. Por mais que rejeitem você, você não é rejeitado de Deus. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Enquanto você respirar, enquanto você existir, beba das águas doces. Seja fiel. Não seja amargo. Uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa infeliz quer que as demais pessoas sejam infelizes. Mas você está bebendo da fonte que é Jesus. E uma pessoa que bebe da fonte, da água da vida que é Jesus, ela quer transmitir graça. Ela levanta a cabeça e segue em frente. Sabe quem trouxe você até aqui? Jesus. A sua determinação. Porque se você ouvisse os críticos, nem aqui você estaria. E esse mesmo Jesus, ele vai continuar agindo na sua vida. Às vezes você chega num determinado patamar e fala, já realizei. Sabe qual foi a palavra de Deus para Josué? Quando ele disse, já fiz tudo que tinha que fazer. As terras já foram conquistadas. Deus vira para ele e fala assim, não tem aposentadoria não. Há muita terra para conquistar. Então com Deus, a forma como Deus olha é diferente dos homens. As pessoas podem descartar você, mas você jamais será descartado de Deus. Você jamais será rejeitado por Jesus. Quantas vezes a gente percebe que a pessoa, ela é como uma laranja, que o inimigo tira todo o sumo e vira um bagaço. E no bagaço, o inimigo joga fora. Jesus, ele pega o bagaço, sem vida, sem sumo, sem propósito, sem razão de viver. Ele perdoa, ele restaura e faz com que seja uma laranja de novo, que tenha sumo de novo. Por mais que você tenha ouvido palavras malditas, eu faço um trocadilho, malditas nos dois sentidos, siga em frente. Conta-se uma história, claro que é uma fábula, de sapinhos que estavam numa corrida, que tinham que chegar até um castelo para ganhar o prêmio. E todos gritavam, vocês não conseguem, vocês não vão conseguir. E os sapinhos, iam desistindo. Um conseguiu chegar e todos queriam saber por que ele conseguiu chegar. E sabe o que descobriram? Que ele era surdo. Seja surdo para as críticas. Seja surdo para palavras malditas. Mas abra os seus ouvidos para a palavra de Deus, que diz que você é importante, que você não é um acidente, que Deus tem um propósito para a sua vida. Não jogue a sua vida na lata do lixo. Mesmo que alguém não reconheça o seu valor, veja o valor que você tem. Deus ama você, não desistiu de você. Eu seria completamente um fracasso, mas Deus decidiu me amar. E a partir de então, quando eu descobri que Ele poderia me amar, alguém que já era um bagaço, e hoje ninguém, nada vai fazer de mim um bagaço, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que Jesus fez por mim. E da mesma forma você, baixa a sua cabeça, feche seus olhos, quero orar.